Sim, eu tenho três coisas antes da gente começar. Primeiro, existem questões, né, epistemológicas que elas são tão profundas, né, tão imersas, mas ao mesmo tempo ela está tão na cara do ser humano que ele não é capaz de ver. A gente tem vários exemplos na história da humanidade. Quando a gente pensa que chegou no limite de um conhecimento, né? Ó, daqui não passa mais, daqui a gente não tem mais o que dizer sobre esse objeto, alguém sempre descobre uma coisa mais profunda. E sempre esse conhecimento mais profundo, a princípio, ele é estranho, difícil, porque ele é novo, né? Principalmente porque ele é um conhecimento novo. Então, a linguagem, pessoal, eu diria que ele é um desses conhecimentos que ele é um dos temas mais recentes, mais modernos, digamos assim, na ciência. Por isso que ele não é tão fácil de assimilar. Mas, ao mesmo tempo, ele sempre esteve aí, né? Eu vou dar um exemplo do átomo. Né? O átomo sempre esteve aí, obviamente. Desde que o universo existe, o átomo existe. E aí os gregos, né, ainda lá na Grécia Antiga, né, os pré-socráticos, tinham um conceito, né, que eles chamavam de átomo, que formaria tudo que existe no mundo material. Eles, eles não tinham como provar isso empiricamente, nem era o propósito da ciência da época, mas eles já tinham essa ideia. Foi-se provar que o átomo existe muitos séculos depois, eu diria até milênios depois. Né? Provar realmente de forma empírica, laboratório. E aí, quando os químicos, né, os primeiros químicos modernos encontraram o átomo, né, e provaram a existência do átomo, eles achavam que aquilo era a menor coisa do mundo. Depois foram percebendo que o átomo por si só já era formado por partículas menores. E essas partículas menores, como o elétron, o próton e o nêutron, eles por si só também são formados por partículas menores ainda. E aí é um mundo, né, quase que infinito de subpartículas atômicas, né, que é o que pesquisa as ciências quânticas, né, que é um limiar aí da física e da química. A linguagem é uma coisa muito parecida. A linguagem sempre esteve aí, a linguagem sempre determinou o homem, sempre determinou as relações humanas, mas ela nunca foi percebida. A gente tem, a gente tem algumas coisas que se aproximam do entendimento do que seria linguagem, mas não no seu núcleo, como o átomo, não naquilo, né, que realmente é a sua menor parte. Por exemplo, Platão já falava da linguagem, da importância da linguagem para o conhecimento, para a episteme, para a filosofia, né? Existe um conceito grego chamado logos, que uma das traduções para o logos é linguagem. Logos também é linguagem. Logos é um conceito polissêmico. A gente pode traduzir aí por diversas palavras, mas uma delas é linguagem. Né? É aquilo que tenta transmitir um pensamento. Não existe pensamento sem linguagem, não existe linguagem sem pensamento, mas existe um núcleo aí, um átomo, né, que é o que a gente vai ver hoje. E aí quem descobriu foi, digamos assim, o Ferdinand Saussure. A segunda coisa é a importância da gente aprender sobre a linguagem, né? Por que a gente está vendo isso hoje? Primeiro veio de questionamentos de vocês nos encontros passados, né? Sobre quando a gente fala bastante do que é significante, né? Lacan bate bastante nessa questão do que é simbólico. Então não tem como a gente entender, né? Quando a gente lê Lacan, o que é significante e o que é simbólico, sem entender de onde foi que Lacan tirou isso, onde foi que Lacan estudou para tentar compreender a psicanálise dessa forma, certo?
Então, esse é o motivo. E a última coisa é o seguinte, como eu falei, a linguagem é uma coisa que sempre esteve aí, né? Mas as suas descobertas, os seus estudos, o seu desenvolvimento ele é bastante recente, ele também não é muito fácil. Quando Descartes, por exemplo, descobriu, digamos assim, o eu, né, que ele não descobriu o eu. Descartes é um bom exemplo disso, ele não descobriu. Ele fundamentou uma coisa que sempre esteve aí e nunca foi, digamos assim, notada, nunca foi apontada, né, ontologicamente, nunca foi delimitada, né, principalmente enquanto um campo de estudo, né, um campo de, de abordagem filosófica. Mas o eu sempre existiu. Desde que o homem é homem, o homem possuiu um eu. Ele pode não ter tido sempre a mesma estrutura, mas sempre teve um eu, né? Então, Descartes só fez, digamos assim, descobrir, desnudar isso, mostrar. Foi o que Saussure fez também. Então, por isso que essas coisas, né, que estão na nossa cara, que nos determina, que estão na nossa profundidade, justamente por elas serem tão internas e tão determinantes, é que é difícil da gente perceber. Quando a gente estuda a língua portuguesa, estudar a língua portuguesa e falar a língua portuguesa são duas coisas diferentes. A gente não sabe por que fala do jeito que fala, né? Por quê? Porque primeiro a gente aprendeu a falar e depois foi descobrir que existe uma coisa chamada gramática, que existem regras, né? Mesmo que elas possam ser mudadas. Então, primeiro vem a fala, certo? Então, é sobre isso que a gente vai estudar, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte: não estranhe o início se parecer uma coisa meio incompreensível, porque, como eu disse, eu vou bem devagarinho nas minúcias, e pode ser que lá para o final isso fique mais claro, certo? Então, não vão estranhando, vou dizer assim, eu não estou entendendo exatamente onde ele quer chegar, o que quer dizer, mas eu acredito que no final isso vai ser mais compreensível, certo? Vamos tentar montar esse quebra-cabeça, e acredito que no final vai ficar mais claro. Tem muitas partes aqui que eu vou repetir muitas vezes, certo? Então eu vou projetar aqui, pessoal, e provavelmente eu vou ficar sem me ver aqui, né? Deixa eu ver se eu estou conseguindo aqui. Tá aparecendo aí, não tá? Tá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora eu não estou me vendo mais. Pronto. Bom, então, como eu falei, vamos ter basicamente hoje uma aula sobre linguagem, né? A importância da linguagem, como eu disse para vocês, ele foi essa ciência nova, né? Esse saber novo, ele foi estruturado por Ferdinand Saussure, né? Ferdinand Saussure não escreveu um livro propriamente, mas os alunos dele reuniram várias aulas deles e publicaram esse livro chamado Curso de Linguística Geral. É a base de toda semiótica, né, moderna, toda linguística moderna, né, de 1916. Bom, a linguagem é um instrumento que nos permite pensar e comunicar o pensamento, né, como eu falei para vocês. Os gregos já tinham percebido que linguagem é pensamento e a gente só pensa através de uma linguagem, não tem como a gente separar. E aí, às vezes, na nossa própria língua, a gente tem um costume de dizer assim, eu pensei isso, falei aquilo. Não tem como. Você pode até pensar sem falar, mas falar sem pensar é difícil. Você pode não ter controle sobre o seu pensamento, até pela velocidade dele. Você pode até não ter controle sobre o seu impulso de dizer alguma coisa, né? O pensamento realmente ele pode ter uma certa autonomia em que você não tenha mais controle, mas não quer dizer que você não pensou, certo?
né? A própria psicanálise está aí para provar que, às vezes, sai alguma coisa da nossa boca, através das palavras, que a gente não sabe por que disse, como disse, por que disse, é um sinal do inconsciente. Mas a gente não pode dizer, desde Freud, né, e até antes de Freud, desde Saussure, que quando estamos falando de linguagem, estamos falando de pensamento, certo? A linguagem é um instrumento do pensamento, mas o pensamento é dependente da linguagem. É uma coisa só, certo? Né? A gente poderia dizer que é aquela coisa que ele tem duas faces, mas é a mesma coisa, certo? Continuando, estabelecer diálogos e dar sentido à realidade que nos cerca. Olha, guardem bem essa palavra aí, que é muito importante, a palavra sentido. Falou em sentido, falou em linguagem. Quando a gente fala do mundo do simbólico, é o mundo do sentido, certo? Por isso que entender, compreender o simbólico é tão importante. Só existe sentido no mundo do simbólico, certo? Bom, a linguagem possui um aspecto individual, que é a fala, e um aspecto social, que é a língua, certo, pessoal? Quem está dizendo isso é Saussure, não sou eu, certo? Isso ele diz lá no texto dele, Curso de Linguística Geral. Sendo impossível conceber um sem o outro. Eu acho que vocês conseguem entender isso, né? A diferença entre fala e língua. Como eu disse no início, a gente aprende a falar através da influência de pessoas ao nosso redor, mas só depois a gente percebe que isso que eu falo faz parte de um grande complexo, um grande conjunto chamado língua. A gente não aprende a falar alguém ensinando para a gente o beabá, ensinando para a gente gramática. Não, a gente vai aprender isso quando vai para a escola, que seria, digamos assim, uma maneira de formalizar aquilo que você fala, né? Uma maneira mais correta, mais aceitável. Seria a regra, né? A língua é a regra. Mas só que a gente fala independentemente de regra. O homem começou a falar, né? Desenvolveu a linguagem, primeiro através da fala. Algum dia, um homem aí, né, na história da humanidade, primeiro desenvolveu a fala. Inclusive, eu acho que a língua está muito mais ligada à questão da escrita, da gramática. Já foi outro aspecto, outra mudança na estrutura da linguagem, a invenção da escrita, né? Mas primeiro, o que antecede sempre é a fala. Nós somos capazes, por exemplo, de falar de uma certa maneira em um determinado lugar e falar de outra maneira em outro lugar. Nós somos capazes e termos consciência de que em tal lugar eu posso falar desse jeito, em outro lugar eu posso falar de outro jeito. Em casa eu posso falar com mais liberdade, sem medo de errar na gramática, no que eu estou falando, nas conjugações do verbo, sem medo de ter muita lógica o que eu estou falando. Mas, por exemplo, em sala de aula a gente tem que ter certo cuidado, porque o nosso papel, a nossa função é pedagógica. Então, não faz muito sentido um professor falar errado, porque senão você vai estar ensinando errado duas vezes, né? E, claro, sua credibilidade vai ser questionada, né? Mas a gente consegue perceber as nuances da fala, né? Que a fala tem uma questão muito própria também. Eu falo dessa maneira. E se as pessoas não entenderem? Problema das pessoas. Bom, então você assuma o risco de não ser compreendido. Mas é a fala. A fala, digamos assim, é o aspecto mais vivo, é o aspecto mais do dia a dia, né? Eu não vou falar disso aqui porque não interessa tanto, mas Saussure, por exemplo, ele fala no aspecto sincrônico e diacrônico da língua, né? Ele diz que a língua é uma coisa, a linguagem, desculpe,
o aspecto sincrônico e diacrônico da linguagem. O aspecto sincrônico é aquilo que está aí, né? A gente tem como modificar todos os dias, as palavras tomam novos sentidos todos os dias, e o diacrônico é aquilo que não se modifica de maneira tão fácil assim, que diria que é a estrutura da língua, certo? Ainda na importância da linguagem, né? Linguagem não é o mesmo que língua. Isso é bom a gente sempre lembrar, né? Eu acredito que para vocês isso é claro. A linguagem é uma coisa anterior e maior que a língua. A linguagem verbal, né, oral ou escrita, é a mais importante, é a mais utilizada por nós seres humanos. Mas ela é um tipo de linguagem dentre vários outros tipos de linguagem. Então, quando a gente fala e quando a gente escreve, né, tendo uma correspondência tão direta ou não tão direta assim, isso varia de língua para língua, mas é um tipo de linguagem, né? A comunicação, a linguagem verbal é uma delas, a gente sabe que existem outras. Por exemplo, né? Existem variados tipos e subtipos de linguagem. Eu botei alguns exemplos. Linguagem numérica. Quem trabalha, por exemplo, com matemática, quem trabalha com informática, quem trabalha com lógica numérica, consegue se comunicar bastante só através de números e caracteres, e alguns caracteres. É um tipo de linguagem verbal, né, porque usa esses caracteres, mas não é propriamente a fala. É isso que eu quero dizer. O Manuel, por exemplo, que estuda uma área da informática, ele sabe a importância da linguagem para a informática. Não existe informática sem linguagem e sem lógica. Existe uma determinada linguagem, existe o que eu quero dizer, o que eu quero comunicar à máquina, o que eu quero que a máquina entenda, o que eu quero que a máquina faça, e isso tem que ter uma sequência. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. É a lógica. Então, não existe informática sem linguagem e não existe informática sem uma lógica. E o Manuel está de prova aí que existem várias e várias linguagens de programação, né? Eu não conheço. Eu conheço de falar o quê? Java, por exemplo. Conheço... Diga aí, Manuel, algumas. Umas que estão bem... Python, né? Se eu não me engano. Hoje em dia está bem famoso o Python, JavaScript, o pessoal está usando bastante JavaScript. Mas ainda tem as clássicas, né? Java, C++, e aquelas mais antigas, Assembly, que é uma linguagem que é diretamente próxima da máquina. Isso. Você tem que estudar bastante para entender Assembly, porque não é tão intuitivo. Ô, Manuel, me diga uma coisa. Quando você está na universidade, ou até lá no IF, né, que você começou a aprender lá, quando o professor falava assim, linguagem de informática, o que você entendia por linguagem? Ou entende por linguagem? Quando ele falava isso, professor? Rapaz, eu entendi assim de uma maneira que a gente podia se expressar para fazer exatamente o que você disse, né? Mandar o computador fazer alguma coisa. Se comunicar com o computador, né? De alguma maneira. Da forma como ele nos entenda, né? Isso. Tem a ver com uma comunicação, tem a ver com um dizer, né? Exato. Está dizendo para a máquina, só que a máquina não entende de qualquer maneira. Ela entende de uma maneira específica que é numérica ou alfanumérica, né? E que segue alguma lógica. Mas é um dizer, é uma fala. É isso. Valeu, mano. Linguagem artística, por exemplo, é uma linguagem, né? E eu estou falando artística de maneira geral, né? Abrangendo todas as artes, porque depois eu coloquei aí musical, né? De maneira específica. Mas a linguagem artística geral, ela é uma linguagem que, ao mesmo tempo, ela pode ser verbal e pode não ser verbal. Quando a gente pinta um quadro,
não é verbal, mas não deixa de ser uma linguagem, não deixa de ser uma maneira de dizer alguma coisa, né? Quando a gente escreve uma poesia, na poesia, por isso que se usa aquela expressão de licença poética. O que é a licença poética? É a licença gramatical, é a gramática dizendo, olha, na poesia você pode dizer que azul é vermelho. Você pode dizer que madeira é água. Mas não tem correspondência. Mas na poesia, sim. Porque é uma licença do sentido. A poesia, como ela não tem um compromisso com, digamos assim, com o ensinamento da língua, ela tem outros propósitos, inclusive ela pode não ter propósito nenhum, né, que a arte é livre nesse sentido. Então, ela tem o direito de errar, do ponto de vista gramática. Ela pode inverter a ordem da escrita, ela pode inverter o sentido da escrita, ela pode, né, ela tem essa licença de moldar a linguagem, a língua, nesse caso, né, na poesia, de outra maneira. Por isso que chama de licença poética. Por isso que a gente não pode acusar os escritores de ter escrito uma coisa errada. Eles podem terem realmente errado na escrita, sem querer, né? Errou a conjugação, esqueceu um plural, mas às vezes esse erro é proposital. Ele disse, não, é o que eu quero dizer não existe na minha língua. Eu vou dizer dessa maneira porque eu quero que talvez seja compreendido dessa maneira. É a tal licença poética. Por quê? Porque é a linguagem artística. A gente não pode, por exemplo, aceitar uma linguagem artística naquilo que não é artístico. Por exemplo, numa linguagem jurídica. Não, eu vou botar um poema aqui na minha peça, mas o que é que você quer informar, o que é que você quer provar ou o que você quer acusar através de um poema? Né? Não faz sentido. Existe um outro uso da linguagem ali, mais formal, mais correto, né? Segue um rito determinado. Então, ela não é tão livre no meio jurídico, né? A linguagem musical também, eu posso dizer que ela é um tipo de linguagem que ele tem um lado empírico, né, de você perceber a música, mas ele tem um lado da linguagem que você pode escrever a música, por isso que ele é misto, né? Existe uma linguagem específica da música, né? O que você escreve lá, os símbolos que pode denotar o que é o dó, o que é o ré, né? Aquele hashtag, por exemplo, que a gente usa em várias coisas hoje em dia, inclusive no mundo da informática, mas na música significa outra coisa, né? O sustenido. E o que é o sustenido na música? Então, é justamente isso que eu quero dizer. É uma linguagem própria. Se você não entende, vai entender aos poucos o que significa cada coisa na música, né? O bemol, né? O menor, o lá maior, o lá menor. Isso a gente percebe a linguagem justamente quando nos falta. Quando alguém começa a falar, por exemplo, demais de uma área que você não entende, parece que ele está falando de outra língua, parece que está falando alemão, porque você não está entendendo nada. Você reconhece as palavras, mas você não reconhece o sentido das palavras. Por quê? É exatamente aí que a gente percebe que se trata de uma outra linguagem. A linguagem gestual, né, que aí é o exemplo do não verbal, né? A linguagem gestual intencional e a não intencional. A linguagem gestual intencional, por exemplo, é a Libras, né? Você aprende como é que se você informa em português ou em inglês, como é que você diz A, B, C, isso é intencional. Mas existe uma linguagem corporal, né, gestual corporal, que você acaba dizendo alguma coisa para alguém até sem querer.
né? Por exemplo, a gente tem o hábito, às vezes, de ler o rosto de uma pessoa. Isso é não verbal, ela não disse nada, ela não escreveu nada, mas ela pode expressar, através de uma expressão do rosto, um contentamento, um descontentamento, uma aprovação, uma alegria, uma tristeza, que é isso que, por exemplo, no teatro, eles tentam controlar, eles tentam ter domínio sobre isso, porque eles querem passar, através também do corpo, a interpretação, né? Não é só o que eles dizem. Teatro não é só você aprender a decorar um texto. Você tem que dizer com a boca, se for necessário, e tem que dizer principalmente com o corpo. Seu corpo é o principal. Você tem que informar, né? Tem que demonstrar com o corpo. E existe até uma área hoje bem desenvolvida nisso, né? Tem até uns seriados que falam, que mostram, né, o que a pessoa diz e o que o corpo dele diz. Olha, pessoal, eu não tenho muito conhecimento dessa área. Agora, que eu confio naquilo, eu confio. Porque do mesmo jeito que os sonhos não mentem, o corpo da gente não mente. Não, pelo menos no mundo da neurose. Espera aí, pessoal, que alguém está pedindo para entrar, certo? Pelo menos no mundo da neurose é assim. O neurótico não consegue disfarçar com o corpo. O corpo dele sempre entrega. Né? Então, existe. Eu acho isso terrível, assim. Eu acho uma perda de liberdade da gente. Pô, sei lá, acho que a gente até tem o direito de mentir. Então, você acaba perdendo a liberdade, porque você fala uma coisa, mas seu corpo está dizendo outra. Né? Mas, sei lá, no mundo da criminologia, isso é necessário, né? Você ter outros parâmetros que não seja somente a palavra de quem está dizendo alguma coisa, né? E a gente, com o tempo, na convivência com as pessoas, a gente pega isso, né? Fulano, quando fala, quando está preocupado, ele arqueia a sobrancelha, ele mexe o canto da boca, tal. Isso é linguagem gestual. Sempre quer dizer alguma coisa, sempre quer informar alguma coisa, certo? E é totalmente não verbal. Linguagem da informática, né, que eu já falei aí, por exemplo, de Manuel, ela é verbal, porque ela usa de termos alfanuméricos, né? Existe a linguagem denotativa, né, que você deve ter estudado isso em língua portuguesa, conotativa. Denotativa, se eu não me engano, é quando você é o que a gente chama de literal, né? A palavra tem o sentido exato daquilo que você entende que é. E o conotativo é que ele tem um sentido, digamos assim, que a gente não está acostumado, né? É um sentido diferente, é um sentido adverso, né? É a linguagem conotativa. Então, a gente, a depender da situação, na escrita, isso às vezes é mais difícil de perceber, né? O que a gente quer, de fato, a entonação, a questão da entonação na escrita, a gente acaba perdendo isso. A gente tenta, né? Tenta, de alguma maneira, passar isso na escrita, né? Vocês imaginem se é que um dia não existiu pontuações gráficas, né? Como é que eu ia saber que a pessoa está afirmando ou perguntando? Em algumas línguas, isso é possível, né? E tem aquelas partículas que vêm na frente e tal. Até teria como saber. Inclusive, no inglês, eu ia dizer assim, não sei por que no inglês existe interrogação, se existem as partículas, mas tem coisas que realmente tem perguntas que não têm partículas. Então, eles realmente precisam da interrogação. Então, eles generalizaram. Mas imagine num mundo que não tivesse as pontuações. Como é que a gente ia saber se a pessoa está na escrita afirmando ou perguntando, né? Uma coisa é eu dizer assim, vai ter aula amanhã. Outra coisa é eu dizer, vai ter aula amanhã. A entonação diz tudo, né? Denota tudo.
Ou então eu dizer assim, vai ter aula amanhã. Eu disse a mesma palavra, mas a entonação denotou três coisas diferentes. E vocês entenderam que um eu estou simplesmente informando, outro eu estou perguntando, e outro eu estou afirmando, mas com um peso negativo de uma coisa que é ruim, chata. Vocês entenderam, vocês viram que existem coisas a mais na linguagem que não é necessariamente a palavra, certo? Bom, tudo bem até aí. Aí vem a questão, certo? Existem vários tipos de linguagem, nós acabamos de ver. Mas todas as linguagens são estruturadas da mesma forma? Aí é que está. O ponto-chave, né, digamos, a gramática, pessoal, ela é uma coisa antiguíssima, né? Na Grécia, por exemplo, um dos responsáveis pela reunião de componentes da língua, né, com uma certa finalidade, dizem que um dos que foram responsáveis por isso foram os sofistas, porque os sofistas eram mestres da manipulação da linguagem. Eles perceberam o poder da linguagem, né? Os sofistas, inclusive, a sua imagem ficou ruim na história, né? É tanto que sofismar é isso, é a arte de enganar, né? Através da palavra. Mas, por outro lado, eles nos legaram a importância de a gente reunir esses componentes que a língua possui. Então, a gramática é antiga, e claro que cada cultura, cada civilização tem as suas próprias gramáticas, né? Agora, a linguagem, né, os componentes da linguagem, não da língua, é que realmente é uma novidade, digamos assim, moderna, de Saussure para cá. E Saussure quer dizer que, independentemente de qual seja a linguagem, ela tem um núcleo estruturante, que é o signo. Do mesmo exemplo que eu falei, que o átomo está para a química, assim como o signo está para a linguagem. E do mesmo jeito que eu falei que aos poucos os químicos foram descobrindo, né, que o átomo por si só também é formado por partes menores, Saussure já de cara percebeu que o signo ele também é formado por duas partes, que é o significante e o significado. Percebe que a gente agora está começando a se aproximar de Lacan na questão do significante, certo? Só que vocês vão ver mais na frente que Lacan compreendeu isso, mas do ponto de vista da psicanálise ele inverteu Saussure. Então, para Saussure, o que é linguagem? É um sistema de signos. É um relacionamento, né? É um encadeamento de signos. A menor parte é o signo, mesmo que o signo seja ele, né? Vocês vão ver numa imagem mais na frente, ele tenha duas partes, mas ele é um núcleo, certo? É o signo. Então, o signo é o átomo da linguagem, como eu falei, ele é a unidade fundamental de entendimento de um código. Essa palavra também é muito importante, pessoal. Código linguístico, né? Toda linguagem é um código. Tá aí Manuel que não me deixa mentir, que o que ele informa para a máquina é um código, é um encadeamento de códigos. Se você errar um ponto, a máquina não entende mais. Né? Existe uma lógica. É um código. Só que a gente tem um hábito de entender código sempre como uma coisa que está escondida. Mas vocês vão entender por que a gente entende código dessa forma, né? É a questão do sentido. E
Então, assim, não esqueçam desse termo, código linguístico. E pode ser decomposto em 2 níveis de compreensão, né? Foi aí a grande descoberta de Saussure. A gente decompõe esse código, que é o signo, na sua parte significante e na sua parte que é o significado. Mas eles estão juntos, não existe um sem o outro, certo? Digamos assim, para formar o signo, claro, que a gente vai ver em Lacan, que em Lacan isso é diferente. Então, o significante é o elemento tangível, perceptível, material do signo, e o significado é o conceito, a ideia, é o ente abstrato do signo. Pessoal, como eu disse, não se preocupem que isso vai estar bem mastigado já, um pouco mais na frente, até de maneira lúdica, né? Vocês vão gostar de entender isso aí, certo? Não fiquem preocupados por enquanto. Bom, quando eu falo em signo, pessoal, é a mesma coisa de eu estar falando de símbolo, né? Talvez com símbolo a gente entenda melhor. E eu gostaria muito de frisar essa questão, porque eu acho tão interessante quando as pessoas dizem assim, isso aqui é uma coisa simbólica. Aí pronto, aí termina aí. Aí eu disse assim, sim, mas é simbólico do quê? Você tá esquecendo de explicar. Então, parece que quando a gente fala que uma coisa é simbólica, todas as pessoas vão entender aquele símbolo, aquilo que a pessoa está chamando de simbólico, de maneira igual. Eu acho muito engraçado isso, né? Que muita gente não tem noção do que está falando. Que fala assim, não, mas isso aí é simbólico, isso aí é uma coisa significativa. Sim, mas significativa do quê? Quer significar o quê para quem? Então, a gente não pode nunca tirar de compreensão que um signo ou um símbolo é uma coisa que pode significar uma coisa para uma pessoa e em um determinado aspecto. O que seria uma língua perfeita seria tudo aquilo que eu comunicasse para uma pessoa, ela entendesse exatamente aquilo que eu falei, com aquilo que eu quis dizer. Mas nunca é assim, né? Tá aí a diferença de fala para língua. Então a gente sempre tem que cobrar quando alguém diz que isso aqui é um símbolo. Você tem que dizer assim, símbolo do quê? O símbolo não está estampado na coisa. Isso aqui vocês estão vendo que eu não estou me vendo. Dá para ver aí, amor? Tá, né? Isso aqui é uma palheta de guitarra. Ah, legal. Isso é uma palheta de guitarra. Pronto, tem um nome, palheta, né? Agora, isso aqui é um símbolo? Não sei. Ele é uma palheta de guitarra, ele tem um uso, ele tem um nome. Agora, se eu disser assim, pessoal, essa palheta, ela foi a palheta usada por Jimi Hendrix no último show antes dele morrer. Percebe como isso aqui, né, que não é nem R$ 1 na loja, passou a ser carregado de outras, né, de outros elementos. A gente pega até com cuidado, meu Deus, não vou nem tirar a impressão digital aqui. Aí você vê uma palheta lá no museu. Uma palheta essa palheta na loja custa R$ 1, mas foi a palheta de Jimi Hendrix, vai estar lá no museu custando. E assim, não é qualquer palheta de Jimi Hendrix, foi a última que ele usou. Dali, depois ele morreu. Ele tocou a última música, seus últimos acordes. Aí você bota no museu e leiloa por 5 milhões. Alguém vai dizer assim, mas por que vale 5 milhões? Porque é simbólico. Mesmo assim, a gente tem que se perguntar assim, simbólico do quê? Simbólico por quê? Percebe que quando a gente fala de signo e símbolo, a gente está falando de valor. A linguagem é aquilo que faz criar valor. Por quê? Gente que não gosta de Jimi Hendrix,
que não está nem aí, não dá um centavo pela palheta de Jimi Hendrix. Isso não tem valor. Isso não significa, olha a palavra, não significa nada para mim. Se eu não souber nem o que é uma palheta, eu vou dizer que é um pedaço de plástico. Aí pegaram um pedaço de plástico e cortaram ali. Pouco importa se foi de Jimi Hendrix. Então, significar, né, a gente sempre tem que perguntar o depois. Sim, mas por que significa isso? E significa isso para quem? Certo? Mas vamos chegar lá. Toda linguagem é um código, né? E seus elementos são os signos, né? Ou os símbolos. É um encadeamento de signo. Um signo que se liga a outro signo, que se liga a outro signo. Pessoal, um signo isolado, isso é que eu acho fantástico da linguagem. Olha, quando eu descobri isso, né? As avessas, quando eu descobri isso, eu fiquei fascinado. Um signo isolado não significa nada. Nada. Se eu pergunto, deixa eu botar aqui, eu não estou me vendo, mas deixa eu botar a câmera aqui. Eu vou me ver agora. Estão vendo o quadro, né? Se eu digo assim, pessoal, o que significa isso aqui? Aí vocês vão dizer, significa a letra E. Certo, mas o que é a letra E? Nada. Significa nada. O que é um 5? O que significa um 5? Vocês não vão me responder nunca. Sabe por quê? Porque 5 não significa nada. Ah, 5 significa 5 coisas. É você que já juntou 5, o número 5, com coisas. E aí pode ser qualquer coisa. Um signo isolado não significa nada. Ele não tem valor. A letra E sozinha não significa nada, a não ser que nós demos um significado para a letra E sozinha. Por exemplo, vamos dizer que o próximo presidente do Brasil, o lema dele vai ser a letra E. Porque tem assim, né? Governar é abrir estrada, governar é não sei o quê, pátria amada Brasil, pátria educadora. Aí a gente vai condensar um lema numa letra. O lema, né, do próximo presidente vai ser a letra E. Sim, mas o que significa esse E? É de educação. Ah, aí eu pinto, né, o E de dourado. Quando a gente vê o E em uma certa formatação dourado nos lugares aí, digo, aquilo ali é o lema do governo. O E passou a ter um sentido. Mas veja quanta coisa a gente teve que ligar a letra E para esse E sozinho significar outra coisa. Ou sozinho não, isolado, que eu estou dizendo, né? A letra E sem outras letras. É isso que eu quero dizer. Então, um signo sozinho não significa absolutamente nada. Certo? Não adianta. Por isso que eu tenho pavor de gente que é muito econômico nas palavras. Kátia disse que eu sou extremamente chato nisso, e eu sou mesmo. Ela disse que eu sou até aquele personagem da praça que tinha que explicar nos mínimos detalhes. Porque eu prefiro errar por excesso do que errar por falta. Então eu tenho pavor de quem fala as coisas assim, economizando, sabe? É isso, é aquilo. Digo, meu amigo, você está falando com uma pessoa que tem uma criatividade que você não faz ideia. Então, se você diz que isso é aquilo eu posso entender de 1000 maneiras. Então, me diga exatamente qual é a maneira que você quer me dizer. Isso eu já tenho comigo. Eu não sei se é da filosofia. Eu acho que não. Eu sempre fui assim. Então, eu não economizo signos. Porque eu já sabia, né, sem saber que sabia, que um signo vai me dar uma variedade de ideia do que eu posso associar aquilo. Então, gente que fala assim, isso é aquilo. Eu digo, bom, você sabe que aquilo que você está me dizendo, eu posso pensar de 1000 maneiras. Então, explique-se.
Explique-se bem, né? Então, ela tira onda comigo, porque eu digo assim, ó, você tem que dizer que tal lugar fica perto de não sei o quê, perto de não sei o quê, perto de não sei o quê lá, porque eu gosto da exatidão do conceito. Isso é meio filosofia também. Eu gosto da exatidão do conceito. Agora, não sei, tem pessoas que, sei lá, propositalmente ou não, né, para não se implicar naquilo que disse, gostam de economizar e joga uns signos assim isolados e a gente que se vire, né? Inclusive, eu não confio em pessoas que jogam as coisas e, não, interprete aí. Interpreta aí, caramba. Não é você que está dizendo, não é você que está informando. Você está, por acaso, recitando poesia? Você está fazendo literatura? Na literatura, tudo bem. Por isso que se chama literatura, né? Você, inclusive na literatura, existem vários tipos de literatura. Mas na literatura, às vezes, quando você é muito explicado, você não dá muita liberdade a quem está lendo, né, viajar nas próprias ideias, criar o seu próprio mundo a partir daquilo ali. Mas na linguagem formal, esse negócio de interprete do jeito que você quiser, não, meu amigo, isso não é poesia, não. Então, eu particularmente tenho um problema com isso, e eu não fazia ideia que tinha a ver com essa questão do signo. Um signo isolado não significa nada, certo? A gente vai bater muito nessa tecla. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, pessoal? Tá tudo certo. Beleza. Então, toda linguagem é um sistema de signos, certo? Um signo se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro, para formar, na medida do possível, um sentido, certo? Olha lá, um signo é uma coisa que está no lugar de outra coisa sobre algum aspecto. Pessoal, não se preocupe que isso vai ficar mais claro na frente, certo? Como eu disse, um signo isolado não significa nada. A gente sempre tem que juntar um signo com o outro, que se junta com outro, que se junta com outro, que se junta com outro, para formar um sentido possível. E nem sempre a gente consegue, certo? Mas ele sozinho, ele não significa nada. Ele não é nada. Né? Como eu falei, né? Um signo isolado não significa nada. A união de signos gera uma significação, né? Ou aquilo que a gente chama de sentido. Percebam que para Saussure, o núcleo da significação é o signo. Para Lacan não vai ser, certo? Lacan, digamos assim, ele foi mais profundo ainda. A gente chega lá, certo? Olha, um exemplo aí. Signo mais signo. Esses 3 pontinhos é para significar que a gente estaria somando, né? Somando vários signos até gerar um sentido possível. Ó, aqui é um sentido possível. Se a gente, por exemplo, inverter a ordem dos signos, já gera outro sentido. Se a gente cortar uma parte da cadeia significante, já gera outro sentido. Eu sei que eu estou sendo um pouco abstrato, mas vocês vão entender, certo? Então, a ideia básica é isso aqui, um signo que se junta com outro signo, que se junta com outro signo, para gerar um sentido possível, certo? E qualquer alteração na cadeia altera o sentido, certo? Veja só, vou colocar um signo aí para vocês. Se eu mostro para vocês de forma isolada, né? Olhe, pessoal, vejam essa moto aí. Essa moto aí é um signo. Ela tem um lado significante e ela tem um lado do significado. Não se preocupem que a gente, mais uma vez, vai bater nessa tecla.
certo? Mais na frente. Mas, olha, só para adiantar um pouco. Tem o desenho aí. Tem o desenho, né? Eu não sei desenhar. Vamos dizer que aqui é a moto. E tem isso aqui, ó. M-O-T-O. Se eu disser para vocês assim, pessoal, vocês estão vendo aí o desenho do M? M? Que M? Eu não sei o que você está falando. Você diz assim, pessoal, vocês estão vendo o desenho do M-O? M-O do Mo? Não, vocês estão vendo o desenho do M-O-T, mote. Veja que quando eu juntei 4 símbolos, 4 signos, eu formei um outro signo. Eu formei o signo, ou o significante moto, né? Tem a questão acústica, né? Tem um som, moto. E eu mostrei um desenho para vocês, um desenho que vocês já sabem associar a palavra. O nome moto e a imagem que vocês estão vendo aí da moto. Certo? Vocês sabem o que é isso. Isso é um signo. Agora, quando eu pergunto para vocês, pessoal, o que é que moto significa para cada um de vocês, aí vai significar coisas extremamente diferentes. Que a gente pode resumir em uma palavra, a gente pode resumir em várias palavras isoladas, ou a gente pode resumir numa história. Olha, uma vez eu tive uma moto e foi a minha primeira moto, e eu caí dessa moto, e eu trabalhava com essa moto, então eu tenho muito apego a ela. Ou então eu trabalhei muitos anos para juntar dinheiro e comprar essa moto. Isso é o quê? O sentido que a moto está tendo para você. O que esta moto está tendo para você. Então, veja que eu coloquei aí. Eu coloquei para vocês. Sonho, né? Para algumas pessoas, essa moto em específico, essa imagem, pode significar um sonho, ou seja, um desejo, é uma coisa que a pessoa gostaria muito de ter. Para outra pessoa ver isso aí corre, e a pessoa pode cair, pode significar um perigo, né? Tanto para quem anda quanto para quem está na rua. Pode significar, e aí, pessoal, é exatamente isso que o marketing, propaganda, publicidade fazem. Associações de sentidos. Ele pega um produto e associa o produto a ideias, conceitos e sentidos. Como a palavra liberdade, né? Ela, na nossa cultura, de alguma maneira, está muito associada a uma coisa positiva, agradável. Então, ele associa um produto à liberdade, por exemplo. Olha, eu estava vendo uma propaganda. Eu não, olha, para essas coisas de televisão, minha cabeça não está boa. Mas eu não sei se essa propaganda é recente ou ela é um pouco mais antiga. Mas era uma propaganda de absorvente. O discurso, né, a propaganda, aquilo que as mulheres falavam e aquilo que elas queriam passar com a expressão e com o corpo, era a sensação de liberdade. Aquele absorvente vai te dar liberdade. Com ele, você vai poder ir trabalhar, você vai poder sair, você vai poder fazer isso, você não precisa mais ficar preocupada, né, que a roupa vai ficar manchada. Então, veja que ele associou um produto absorvente que pode ser, que deve ser uma coisa cômoda para as mulheres, tanto a menstruação em si é cômodo, como o uso de um absorvente é cômodo, mas é um menos pior. Então, ele associa a uma sensação de liberdade. Claro que é um exagero, né, pessoal? Mas não existe propaganda sem exagero. Toda propaganda trabalha com exagero.
sempre promete mais do que o produto é. Mas o que eles usam? Qual é a grande mágica ali? É a associação, principalmente de palavras, de conceitos, de significantes que são caros para certas sociedades, para certos grupos sociais, para certas classes sociais. Então, ele pegou uma palavra aí que é cara para muita gente, liberdade. A gente sabe que liberdade tem infinitos sentidos. A palavra liberdade pode ter infinitos sentidos, né? Inclusive, eu ultimamente ando muito desconfiado da palavra liberdade, porque querem dar golpe em nome da liberdade, por exemplo. Já perceberam isso? Eu digo, opa, tem algum problema aí com o conceito de liberdade. Ah, não, eles estão deturpando a palavra liberdade. Não, eles estão certos mesmo. É porque eles só não estão dizendo liberdade para quem, né? Mas eles estão certos. Então eu já começo a meio ficar desconfiado da palavra liberdade, né? Mais uma vez, com o uso dela, certo? Então a gente pode ver essa moto também, né? E os filmes adoram passar. Olha, pessoal, isso é tão concreto, né? Que as pessoas quando vê, eu tinha uma moto, né? Parecida com essa. E as pessoas assim, pô, deve ser massa, né? Viajar, é uma sensação de liberdade, né? Eu disse, dentre as várias sensações que você tem andando de moto na estrada, a liberdade às vezes aparece, mas também tem cansaço, dor nas costas, a mão formigando, o que mais? O gasto com gasolina, o gasto com manutenção da moto, tudo isso passava pela minha cabeça. Liberdade também, né? Eu diria até que um certo prazer em estar pilotando uma moto. Mas liberdade é um negócio meio, né? Se eu não pagasse nada disso que eu acabei de falar, talvez fosse uma liberdade maior. Então já está embutido na cabeça de algumas pessoas algumas ideias, né? Alguns significantes associados a alguns significados. Para muita gente, mas para muita gente mesmo, moto significa acidente. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, isso logo quando eu comecei a andar de moto, que era médico, e ele disse assim, ele falou, eu tenho um amigo que trabalha na urgência de tal hospital, e todo dia chega um lá com fratura exposta, não sei o que, a maioria é moto. Eu digo, pô, você tá me animando, viu, para andar de moto. Nunca deixei de andar de moto por causa disso. Mas na cabeça daquela pessoa que eu estava conversando, moto significa, pelo menos primeiramente, o quê? Acidente. E ele tem razão de ter essa associação. Certo? Pode ser que ele mude com o tempo. Né? Moto pode significar aventura, e moto pode, inclusive, significar morte. Minha mãe tinha pavor. Ela não queria que eu tivesse moto. Quanto mais eu falava de moto, ela sempre associava isso a acidente, morte, a uma coisa perigosa, né? E quando eu vendi a moto, ela rezou um texto em agradecimento, né? Mas é assim, as pessoas vão fazendo as suas associações, certo? E com certeza vocês, cada um de vocês, ao olharem essa imagem aí, vocês associam a várias coisas. Pode estar passando um filme na cabeça de vocês. Esse filme se chama significado. Desculpe, sentido, significação. Certo? Bom, aí eu vou fazer agora um joguinho com vocês, uma brincadeira com vocês. Certo? Pessoal, isso que vocês estão vendo aí significa o que para vocês? O que significa? Como o Kátia me mostrou, eu acabei entregando o jogo. Né? Mas vamos lá, vamos fingir, vamos brincar. O que esse símbolo aí
significa para vocês? Rapaz, para mim é só um círculo, né? O círculo. E o que é que o círculo significa para você? Nada. Nada mesmo, você não lembra de nada, você não associa a nada. Eu associo a calcular o diâmetro, a circunferência, eu associo a esse tipo de coisa. Isso. Mas tá vendo que significa alguma coisa? Você ficar olhando para esse círculo, vem ideias na sua cabeça. Que você vai sair associando a várias coisas. Mas, claro, que pode acontecer de vocês verem um símbolo e não significar nada. Vocês não fazerem associação a nada. Isso acontece quando a gente vê, geralmente, uma coisa pela primeira vez. A gente acaba associando, a gente associa por associação, entenderam? A gente associa a uma coisa que parece, mas a gente não sabe o que é aquela coisa. Agora, se eu fizer isso aqui, será que isso significa uma coisa diferente para vocês? Hein, pessoal? Agora sim, né? Pois é. Viu como aquilo virou outra coisa por associação? Ó, ele virou outra coisa aqui. Ele sozinho significava uma coisa, e por associação a outros, ele, neste lugar, junto com estes outros, que são de outras cores, ele gerou outro sentido. Vamos pegar o caso de Emanuel aí. De Manuel. Eu disse, Manuel, esse círculo preto sozinho significa o quê? Aí Manuel lembrou de matemática. Mas quando eu mostrei agora, associado com outras coisas, ele esqueceu da matemática, obviamente, e lembrou de quê? Esportes. Lembrou das Olimpíadas, não é isso? É o símbolo das Olimpíadas. Aí alguém pode dizer assim, professor, por que que esse é o símbolo das Olimpíadas? Porque inventaram. Né? Ele não caiu do céu escrito Olimpíadas em cima. Alguém, em algum momento, inventou isso aqui. Que, inclusive, dizem, né, que isso aqui significa os continentes, e já foi provado que não é. Né? Um é o continente africano, outro é o continente americano, outro é o continente... diz que é mentira, não tem nada a ver. É um símbolo de união, sim, mas não tem nada a ver com os continentes. Né? A gente vê, por exemplo, nas logomarcas, né, das empresas, que a gente vai criando as coisas de nossa cabeça. A gente não sabe se as pessoas que vão ver aquilo vão pensar exatamente aquilo que a gente quis passar. Não existe essa garantia, pessoal. Não está escrito ali que isso deve significar aquilo. É um símbolo jogado. Né? O jogo da significação, né? No jogo da significação é que ele pode significar uma coisa ou não. Outro exemplo aí. Estão vendo alguma coisa aí? Tá tudo preto aqui. E aí? Significa alguma coisa para vocês? Escuro. Aí eu já começo a lembrar de filme de terror. Alguma coisa assim. O que mais? Eliane falou no chat aqui, buraco negro, espaço. Isso. Você vê, a gente consegue, a partir da ausência de cor, que é o preto, né, que a gente diz que é cor preta, mas ela não é propriamente uma cor, ela é a ausência, a gente consegue associar um monte de coisas. Agora, no mínimo, o que vocês podem ter associado essa imagem anterior é dizer assim, professor, pelo menos a cor preta. A cor preta, a cor negra, né? Só consigo pensar nisso.
Mas agora, tem preto também. Tem preto aí. Mas é qualquer preto? Não, né? A gente consegue já expandir um pouco o sentido da cor preta aí. É uma mancha preta, é uma tinta preta, sei lá, mil coisas, né? Agora, vejam isso. Eita, que exagero. O que é que isso significa, pessoal? Luto, né? Luto. Ou melhor, eu devia ser mais específico na pergunta. Isso significa o que, onde? Isso significa luto aqui no Brasil, agora. Eu não sei no futuro e eu não sei em outros lugares. Né? Eu sei, isso eu sei. Na China, não, preto assim não significa luto. Na Europa, sim. E nós herdamos isso deles. Né? Só que a cor preta para significar luto, inclusive, está desaparecendo, viu? Eu acho engraçado que a internet trouxe isso meio de volta, né? A fita preta, a cor preta significar luto, mas ninguém está usando mais preto como luto, não. Eu vejo nos velórios, ninguém usa preto mais, não. Parece que velório é uma coisa de moda. Né? Eu passei uma vergonha danada uma vez, há uns anos, eu fui para um velório de uma pessoa que era da família de um conhecido meu, de um amigo meu. Chegando lá, eu era a única pessoa de preto. Eu olhei assim, todo mundo em volta, e todo mundo ficou olhando para mim como se eu estivesse ofendendo. Repare, eu de preto estou ofendendo o ambiente, o velório. Veja como isso muda. Por isso que eu estou dizendo que eu achei interessante como a internet trouxe o símbolo preto como luto de volta, porque nos velórios tá difícil, viu? Ninguém mais usa luto. Não estou dizendo que é para usar, só estou dizendo que eu lembro quando usavam, né? Mas é uma cor. Eu lembro uma vez uma entrevista, pessoal, com um prefeito de São Paulo, não lembro o nome dele. Ele era vice e o prefeito saiu. Eu acho que ele era vice de Serra. Isso mesmo, ele era vice de Serra. Serra saiu e ele assumiu, e ele tinha perdido um filho. O filho dele morreu e ele usava uma gravata preta. Eu vi isso numa entrevista dele. E aí chegou um dia que ele foi apresentar alguma coisa, né, publicamente, e a assistente dele disse assim: olha, você não vai usar essa gravata preta porque não combina com... Ele falou assim: eu não quero saber de combinar. Entre eu estar fora da moda, fora dos padrões, e eu simbolizar a minha perda pelo meu filho, eu vou ficar com a perda do meu filho aqui. E aí a mulher se calou e disse: então a gente muda tudo, menos a gravata. Né? Então, assim, agora, né, lembrando, ele é uma pessoa, é um senhor, é uma pessoa antiga, ele ainda guardou esse simbolismo do luto, do preto, como um luto. Certo? Isso se perdeu, pessoal. Só existe basicamente na internet. Agora, se eu mostrar isso para vocês, significa o quê? Significa luto? Não sei o que significa. Se significa alguma coisa. Mas luto, vocês não associariam. Vocês olhassem isso aí, né? No Facebook, todo mundo botando lá no perfil, no WhatsApp, vocês iam ficar: eita, deve ser o quê? O maio do meio ambiente, né? Vamos todo mundo usar o símbolo, que hoje é o mês do meio ambiente. Vocês só não iam associar a luto. Agora, vejam que o formato, né, do símbolo é o mesmo. Mudou a cor, mudou o sentido. É onde eu quero chegar. Olha, pessoal, uma coisa interessante aí, né?
O que isso significa para vocês? Veja que interessante. Esse slide, eu fui modificando ele com o tempo, e a primeira vez que eu coloquei essa imagem, isso tem o quê? Uns 5, 6 anos. Essa imagem, na época, significava uma coisa para mim, e hoje significa totalmente diferente. Lembrando que eu tenho 6 desse aí aqui em casa. Inclusive um bem parecido. Veja como o tempo fez o signo gato significar, né? Significar coisas diferentes para mim hoje. Quando eu era criança significava uma coisa, depois passou a significar. E hoje, né, que eu casei com uma mulher gateira, significa outra coisa. E aí, pessoal, para vocês, o que significa essa imagem aí desse gato? Para mim, até conhecer Kátia significava asma, mas ela disse que não existe isso. Pois é. Aí quer dizer, você via um gato na rua, ou via num filme, na novela, no livro, aí você lembrava de asma? Era. Exatamente. Isso é o sentido. Agora, reparem, todos vão pensar a mesma coisa. Eu vou mudar a imagem e todos vão pensar a mesma coisa. Pelo menos vai ser o primeiro pensamento. Não vai ser o único, mas vai ser o primeiro. O que significa isso, pessoal? O que gato preto significa culturalmente? Na cultura brasileira é azar, né? Exatamente. Pra gente significa Pandora. Na cultura brasileira, de forma geral, significa azar. Agora, pessoal, vou fazer uma pergunta simples. Onde é que está contido na imagem de um gato preto o sentido de azar? Me digam. Como é que você pode olhar para uma coisa e dizer assim, isso dá azar? Me expliquem. Um gato preto sozinho significa o quê? Nada. Nem azar, nem sorte, nem riqueza, nem doença, nada, nada. Um gato preto é um gato preto. O que a cultura faz? O que a linguagem faz? Aliás, através da linguagem, isso acontece. A junção de um signo com outro. Gato preto é um signo, azar é outro. E aí você tem, né, a formação de um sentido que é, se eu ver um gato preto na rua, eu vou ter azar. Se um gato preto passar na minha frente pelo lado esquerdo, eu vou ter azar. E aí a gente vai aumentando, né? Que a criatividade humana é infinita. Agora, eu não sei se vocês sabem, na Inglaterra, gato preto é exatamente o contrário. É sorte. Não sei se por isso eles gostam de gato preto ou criam. Isso eu não sei, né? Esse dado estatístico eu não sei. Mas do mesmo jeito que no Brasil a gente considera o gato preto um símbolo de azar, lá eles consideram um símbolo de sorte. Só lembrando que a formação cultural brasileira passou necessariamente pelo catolicismo, e a Inglaterra, dentre outras coisas, que também passou pelo catolicismo, claro, mas passou por culturas muito mais antigas, por exemplo, a cultura celta, ou a cultura céltica, né? Tanto faz, celta ou celta. E aí, um gato preto na cultura céltica significava exatamente, né, uma coisa totalmente diferente daquilo que a igreja passou a chamar de bruxaria. Entende de onde vem isso, né? Dos ingleses ainda terem uma predileção por gato preto no sentido de dar sorte,
vem de uma coisa anterior ao cristianismo, né? A cultura celta é uma cultura anterior, é pré-cristã, Professor, pré-romana, aliás. Oi. então isso talvez tenha alguma ramificação no Antigo Egito? Porque no Como Antigo assim? Egito ele também. Porque no Antigo Egito o gato preto também era visto dessa forma, se não me engano, assim. O que eu sei é que o que a gente vê em livros tal, é que os egípcios eles cultuavam o gato. O gato era um animal importante na cultura egípcia, né? Mas a cultura egípcia está muito distante da cultura celta, certo? Inclusive a gente aqui, a gente não tem nada do Egito, nada. A gente não herdou nada do Egito. O que chegou aqui foi a história do Egito contada e recontada através dos romanos, depois pela cultura europeia de maneira geral, depois pelos portugueses, e a gente sabe que o Antigo Egito existe, ou existiu, né? Mas a gente não tem nada do Egito, nada, nada. E os ingleses também não. Pronto, então foi isso que eu queria saber. Porque Não. quando o senhor falou dos celtas, aí, na verdade, eu me lembrei, tipo assim, eu me lembrei do Antigo Egito, sabe? Quando o senhor falou dos celtas. Sim. Eu quis saber se os celtas tinham alguma associação em relação ao Antigo Egito. Não. Eles podem ter tido contatos, né? Contatos culturais, contatos comerciais, mas eu acho que um não influenciou o outro dessa forma, não. E o nosso a gente não sabe, por que não, assim, tem um porquê de saber por que aquilo é visto. Eu acabei de dizer, Igreja Católica. Mas essa questão do gato preto aqui no Brasil, eu acho que eles fazem muita relação com o preconceito ao negro. Não sei, eu não afirmaria isso. Pode ser. Eu vi em algum lugar que tinha uma relação, assim, desse preconceito ao negro, que já vem, né, da história do Brasil. Pode ser. E fazer essa relação com o preto do gato dá o azar. Porque do preconceito ao preto, gerou preconceito a tudo que é preto. De fato, eu acho que isso existe. E inclusive, isso está na língua. Isso está na maneira como a gente se expressa, né? Que a gente joga tudo de coisas negativas para o que for preto. Pode ser que isso tenha piorado, mas isso é mais antigo. Vá em Portugal e veja como é. Vá na Espanha e veja. Vá na Itália, se eles não têm coisas parecidas. Né? Pode ser que eles já tenham superado isso lá, porque eles conseguem, em alguns aspectos da cultura, separar a religião de outras coisas. Mas isso é uma base católica, porque o catolicismo condenava todas as práticas pagãs, né? E os celtas eram considerados para ele uma cultura pagã. Tinham vários deuses, eles cultuavam a natureza, né? O meio ambiente. Eles cultuavam árvores, cultuavam floresta, eles mexiam eles faziam remédios a partir de folha, e tudo que a igreja considerou, né, com um nome simples e mágico chamado de bruxaria. E o gato foi nessa daí. Eles passaram a condenar o gato preto, né, não qualquer gato, mas o gato preto, por causa disso. Agora, mas vocês entenderam a relação de que exatamente porque os ingleses gostam de gato preto, né, é símbolo de boa sorte, que vem da cultura celta, é exatamente por isso que a igreja foi em cima disso. Aquilo que eles consideravam uma coisa positiva, ela joga como uma coisa negativa. Pessoal, a primeira deturpação das ideias, do comportamento, da vida em sociedade, de forma geral, começa pela linguagem. É a primeira coisa. Olha, não é à toa que uma cultura, quando ela tomava a outra, quando ela invadia, a primeira coisa que eles
forçavam era aquele povo falar a língua deles. Vou dar um exemplo aqui. Os romanos, por exemplo, é porque os romanos nem sempre fizeram isso, né? Depende do qual. Mas, por exemplo, os romanos poderiam ter invadido a região da Galícia e proibir todo mundo de falar a língua galega. A partir de agora, vocês vão falar o latim. Então, vamos pegar exemplo dos africanos aqui. A primeira coisa que se fazia era proibir eles de falar as línguas deles, que eles trouxeram da África. A partir de hoje, vocês vão falar a nossa língua, vocês vão aprender a falar a nossa língua. Aí alguém pode dizer assim, é porque eles podem, inclusive, fazer um coloio, né, para fugirem, para fazer uma revolução, e os portugueses não vão entender o que ele está falando. Pode ser, é uma questão de estratégia de guerra. Mas, principalmente, é porque quando você destrói uma língua, você destrói a cultura do outro. Você começa a destruição da cultura e a destruição da subjetividade alheia através da destruição da língua. A língua é uma coisa muito arraigada, a linguagem, aliás, ela é muito arraigada na pessoa. Olhe, pessoal, eu conheço pessoas que saem de um estado, né, do Brasil e vão morar em outros, e ela simplesmente assimila o sotaque muito rapidamente. E pessoas que vão de um estado para outro já estão lá há mais de 50 anos e parece que ela nunca saiu do lugar dela. Isso quer dizer alguma coisa, né? A gente pode analisar isso aí. A gente pode dizer, é porque ela não quer largar as raízes dela. Pode ser, é uma interpretação. É porque ela quer sempre mostrar que ela não pertence àquele lugar, que ela não é daquele lugar, que ela é diferente. Pode ser, né? Tem até aquela história que Superman na Terra, né? Em Kryptonita, ele é igual a todo mundo. Então, existe isso, né? A síndrome de Superman. Então, a pessoa não larga, ela não assimila a cultura de onde ela chega, porque ela sempre quer se mostrar que é de fora. Eu sempre serei um estrangeiro. A gente pode interpretar dessa forma, mas sempre tem o peso da linguagem. Quer destruir alguém, começa pela linguagem. Começa pela deturpação de um nome, de um conceito. Olha o que aconteceu. Eu até comecei a escrever um texto sobre isso e não terminei. Olha o que aconteceu com a palavra comunista no Brasil de 6, 7 anos para cá. Tá quase tipo assim, me chame de estuprador, mas não me chame de comunista, não. Na boca de certas pessoas, ser comunista já está significando ser tanta coisa de ruim, né, que dá até medo. Foi o que eles fizeram. Envenenaram a palavra, envenenaram o conceito. Primeiro que eles não sabem o que é, de fato, ser comunista ou defender o comunismo, o socialismo, né, que são coisas diferentes. Eles não sabem. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa, pessoal, que, por exemplo, mais uma vez, por influência da Igreja Católica, fizeram com a palavra com os maçons, com a maçonaria. Olha, quando eu era criança, lá no interior de Sergipe, os meninos diziam assim, o pai de fulano é maçone. Primeiro que era maçone. Aí, o que é maçone? Aí toda a caracterização que ele fez de um maçone era um lobisomem. Eles tiraram o lobisomem e botou no maçom. Mas eu já soube que o maçom, inclusive, tem uma história de que o maçom comia criancinha, maçom atacava, maçom roubava, não sei. Pessoal, depois pegaram essa mesma coisa e botaram para o comunista, quando o comunismo começou a chegar no Brasil.
É a mesma historinha, só muda de nomes. Quer envenenar um termo, um conceito, você pega tudo que é negativo e joga para ela. Por isso que eu falei, a destruição começa pelo sentido. Sempre, né? E esse povo parece que não percebem, né, que eles estão sendo repetitivos. Aí, quer acabar com a reputação de alguém, chame ele de pedófilo, né? Existe um grupo só para isso no mundo, né? O QAnon, o tal do QAnon. É a primeira coisa que eles fazem. Olha, vamos atacar a imagem dos nossos inimigos. A primeira coisa é pedófilo. Ah, você tem prova? Não, mas é pedófilo. Você tem algum indício de que ele é pedófilo? Não, mas ele é pedófilo. Depois ninguém vai querer saber de nada, não, se ele realmente cometeu um ato de pedofilia. Jogou a pecha de pedófilo, acabou a pessoa. Por quê? Porque eles têm consciência do peso, do sentido para destruir alguém. Eles sabem disso. Então ficam naquela repetição, naquela papagaiada. Comunista, comunista, comunista. Quer dizer, você é contra isso ou aquilo, você é comunista. Você não é a favor de que libere armas, comunista. Né? Você é contra que não use, você é a favor que use máscara, comunista. Ou seja, comunista é tudo. O comunista pode ser qualquer coisa na cabeça deles. Né? O que eles quiserem é comunista. Então, mais uma vez, a destruição de uma cultura, a destruição de uma subjetividade começa pelo sentido, sempre. Pessoal, Kátia me alertou aqui, já são 6h10. E aí? Eu não tô nem na metade. Aliás, eu estou na metade. Queria que vocês fizessem as perguntas, os questionamentos e os comentários que vocês estão agora. E no próximo encontro a gente continua a partir daí. Pode ser. Então vamos lá. Porque, assim, o que eu percebi em relação aos gatos, pelo senso comum, eu vou partir pelo senso comum. Sim. Eu vi uma entrevista que dizia que houve uma vez um grande incêndio na Europa, e depois de muito sacrifício, a população conseguiu apagar esse incêndio e saíram 7 gatos pretos. Então, eles relacionaram os gatos à tragédia, sabe? Agora, o número... No Brasil? Não foi no Brasil, não. Foi num país na Europa. Sim. Mas eu vou até partir do senso comum, porque eu não me lembro, assim, uma data, o nome de uma pessoa. Sempre essas coisas assim, está muito relacionada, pelo que eu entendo, ao senso comum. Assim como, por exemplo, tem gente que não passa por baixo de uma escada, né? Mas por quê? Geralmente, quando tem uma escada, tem alguém trabalhando. Pronto. A gente tem uma ideia muito grande aqui, com sandálias mas às giradas. vezes não tem ninguém na escada e tem pessoas que não passam por debaixo do mesmo jeito. Você tocou numa coisa que é muito interessante e que, por isso, pessoal, desde pequeno, eu sempre fui assim. Eu sempre questionei. Quando a pessoa diz assim, não passe debaixo... Repare como eu já pensava na questão da linguagem e eu não sabia. Quando assim, não passe debaixo da escada que dá azar. Já teve vezes de eu estar na rua e a pessoa me puxar porque eu ia passando por debaixo. Aí na minha cabeça, assim, eu não consigo ligar escada a azar. Cadê essa ligação aí que eu não tô... Por quê? Por que passar debaixo? Ou seja, é simplesmente uma associação, é um sentido, criaram esse sentido, né? Pode ter uma história, como você acabou de dizer, uma vez um homem passou debaixo da escada, né? Pode ter até uma história bíblica que justifique isso, pode ter uma coisa cultural que explique isso, mas a questão é que escada é escada e azar é azar. Eu não consigo ver a ligação. E esse é o princípio de qualquer superstição. Qualquer uma. É associar coisas que você não consegue entender qual é o elo de ligação daquelas duas coisas. Isso dá azar ou isso dá sorte
para mim, não quer dizer nada. Dinheiro pode dar azar. Depende de tanta coisa. Uma doença pode te dar sorte. Eu conheci uma moça lá no interior de Sergipe que ela caiu do cavalo, foi tirar um raio-x com a pancada, ela caiu e bateu o joelho, esqueci de dizer, ela bateu o joelho no chão, ficou mancando, foi para o hospital e descobriu um tumor no joelho por causa da queda. Não foi a queda que gerou o tumor, né? Se ela pensasse, poxa, que azar que eu caí do cavalo. Depois que ela descobriu o tumor, fez a cirurgia, ela ia dizer, que sorte que eu caí do cavalo. Então, assim, a superstição é sempre associações de coisas que não têm por que estarem associadas. Sempre a base. Quer acabar com a superstição na sua vida, pense um pouco de forma lógica. Não tem porquê, não tem para quê, né? Agora, nós somos humanos. Claro que se uma coisa se repete na minha vida, eu fico meio, opa, esse negócio aqui está meio estranho. Eu toquei violão hoje e me deu dor de cabeça. Eu toquei violão outro dia e me deu dor de cabeça. Eu toquei violão 5 vezes e me deu dor de cabeça. Digo, deve ter relação de violão com dor de cabeça. Ou é físico, ou é espiritual, né? Não sei. Ou este violão está me dando dor de cabeça, né? Veio de um violeiro, aí pronto. A gente começa a criar, né? Um violeiro que era um estuprador, que era um pedófilo. E aí eu comprei esse violão que veio dele, veio carregado de energia. Meu amigo, a gente cria, essa nossa capacidade de criar, de imaginar é infinita. Mas o que é tudo isso? Criação de sentido, formação de sentido. Eu estou dando sentido à minha dor de cabeça. Eu estou dando sentido ao violão, né? Tudo isso é formação de sentido. Eles andam muito juntos, sabe? Aí a pessoa, quando é supersticiosa, ela relaciona as coincidências. E se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Então, ela já fica atenta para aquilo. Então, fica naquele círculo, sabe? Não vou dizer neurótico, não, que seja pesado, mas seria um círculo vicioso. Sim. Dessas superstições. Tá? Tem um filósofo chamado David Hume que ele diz que o ser humano é um ser muito impressionável. Esse impressionável tem um sentido muito técnico na filosofia dele. Impressionável no sentido de que os objetos nos causam impressões, ou seja, nos imprime coisas, que faz com que a gente não esqueça disso tão facilmente. Então, quanto maior é a força daquilo que imprime uma impressão em mim, mais difícil eu largar aquilo. É isso, por exemplo, que gera uma fé. A fé vem disso. Ou seja, acreditar que aquilo que me impressionou agora, que causou uma impressão, vá se repetir no futuro, porque não existe garantia nenhuma. Né? Se acontece uma coisa muito de ruim com você em um lugar, você associa aquilo de ruim ao lugar, sendo que o lugar não tem culpa. Quem causou o mal a você foi uma pessoa, foi um objeto, foi um animal, seja lá o que for. Não foi o lugar. O lugar é uma coisa neutra, né? São as pessoas que fazem o lugar. Mas é muito fácil a gente ficar impressionado com o lugar. Por exemplo, tem gente que narra que já teve em Auschwitz, né? E Auschwitz praticamente não tem nada mais lá, tem só umas pedras, né? Eles deixaram algumas coisas para deixar demarcado que aquilo aconteceu lá. E tem pessoas que chegam lá e dizem assim, né, e passam mal, e diz que sentem aquilo tudo, aquela dor. Eu não posso dizer que ela não está sentindo, mas ela está sendo afetada por uma impressão. Se você não contar a história de Auschwitz, ela vai olhar para aquilo ali e dizer, são pedras, tem pedras aqui, tem
uma inscrição na frente, né? Arbeit, trabalho liberta, né? Em alemão. Arbeit, não sei o que lá, frei. Se você não contar a história de Auschwitz, o que aconteceu ali, ela não tem como ser impressionada por nada. Então, o ser humano é muito impressionável. A fé é disso. E o próprio filósofo diz, David Hume, que a fé ela é uma coisa que ela precisa sempre, o tempo inteiro, digamos assim, de provas. Essas provas são as impressões. Você precisa ser impressionado o tempo inteiro. Né? Olha, aquilo ali é uma aparição, aquilo ali é não sei o que, aquilo ali é... Por isso que algumas igrejas pentecostais, elas crescem por causa disso, porque eles mantêm essa impressão viva. A igreja católica vai se acabar, viu? Se ela continuar do jeito que está no Brasil, não tem chance não. Né? O brasileiro cada vez menos crítico, menos espirituoso, não lê nada, muito menos a Bíblia. Eles estão trocando, né, a espirituosidade pelo teatro, pelo teatrinho e pela promessa, né, de uma vida melhor na Terra, porque no céu eles não têm como prometer nada. É aqui. Não, vocês têm que ter uma vida boa aqui. A Igreja Católica promete uma vida boa lá, né, aqui só promete a conformação, e continua no discurso abstrato. Eu não estou dizendo que a igreja tem que mudar, não. Eu só estou dizendo que ela está ficando fora desse mundo, fora dessa realidade, que são pessoas que se impressionam, precisam cada vez mais que sua fé seja renovada por teatro. Olha, vamos tirar o Satanás do corpo, vamos tirar isso, tirar aquilo. Olha, eu tirei a droga dessa pessoa, eu tirei o espírito maligno daquela mulher. A gente sabe que é tudo conversa, tudo mentira, tudo teatro. Mas aquilo ali, aos olhos de quem está lá, diz, nossa, realmente, o pastor tem poder, esse poder de Deus, esse poder de Jesus. Impressiona a pessoa, né? Aí acaba reforçando a fé dela. E aí viram o quê? Soldados. E aí, pessoal? Freire, eu ainda não entendi muito bem a questão do significado e do significante, sabe? Ainda não ficou bem claro assim. Não tem como entender ainda não. Que é isso? A gente vai... Por isso que eu falei, eu estou primeiro indo bem aos pouquinhos, bem de forma decantada, e mais na frente é que isso vai aparecer de maneira mais clara, inclusive com uma brincadeira com vocês, um joguinho. Eu pensei que eu ia dar conta disso hoje, mas não deu. Né? Eu vou, por exemplo, eu vou pegar mostrar para vocês um significado e perguntar o significante, vocês não vão saber. E eu vou mostrar para vocês um significante e perguntar o significado, vocês também não vão saber. Está vendo? Vocês não têm... Isso não significa nada para vocês, porque vocês não têm nenhum lado. De um, você só tem um lado, e de outro, você só tem outro lado. Ou seja, não é signo. Então, não significa. Aí você vai entender a importância e, de fato, o que é o significante e o significado. Fica para o nosso próximo encontro. Querem perguntar mais, pessoal? Eu queria saber se tem alguma relação dos signos com a cultura da onde a pessoa vive ali. Se tem alguma relação. Sim. É de acordo com aquela cultura daquele país, daquele lugar que vai se determinar os símbolos? Sim. Olha, o exemplo que serve para você serve para a cultura. Por exemplo, você já se perguntou, vamos dizer assim, qual é a sua cor preferida? Né? Vamos dizer que sua cor preferida seja vermelho. Aí se eu sair perguntando para você por que é vermelho, você vai construir um sentido. Ah, por causa disso, por causa daquilo. A mesma coisa acontece na cultura. E tem uma coisa na história daquele povo que faz com que uma coisa tenha um certo sentido, logo um certo valor. O valor é o quê? A importância. Ou não. Que se torne uma coisa valorizada ou uma coisa desvalorizada.
Ou seja, tem um sentido negativo, né? Pessoal, a rigor, não existe sentido negativo ou positivo. Sentido é sentido. Quem joga isso somos nós. Inclusive, tem coisas que ele pode ser muito bem valorizado pela maioria e ser extremamente desvalorizado por você, né? Todo mundo tem isso. Tem coisas que, nossa, o brasileiro valoriza isso, não sei o quê. E eu detesto. Por exemplo, eu detesto futebol, não gosto, né? Até Copa eu assistia de vez em quando. 2014 foi o último. Nunca mais eu vou assistir Copa. Muito provavelmente. Não vou dizer nunca mais, não, mas muito provavelmente eu não vou assistir mais Copa. Eu não gosto de futebol. Tem jeito. E aí, aí até sem querer, você chega na Europa, um europeu brasileiro, antes, né? Antes desse governo, associava a quê? Ah, brasileiro, futebol, isso, é tudo que eu detesto. Detesto carnaval, detesto futebol, detesto caipirinha. Digo, não, então você não é brasileiro. Eu digo, amigo, eu não tenho culpa. Eu sou eu tenho minhas preferências. Eu sei que isso é samba também, né? Não é que eu detesto samba, mas assim, eu não gosto de ser identificado pelo samba. Eu gosto de tanta coisa. Samba é uma coisa que eu gosto. Então, isso são junções, né, que a cultura faz e sempre fazem para a gente. Só que cada um também tem os seus significados. Rock, para mim, por exemplo, significa outra coisa. Para mim, rock tem um valor muito diferente do samba. Eu gosto muito mais. Não estou dizendo que samba é ruim, nada disso. Eu gosto de samba também. Mas se eu botar numa balança, o rock vem primeiro. Aí, o que determina isso? Né? A subjetividade. Mas na cultura também acontece isso. Olha, eu tenho certeza, pessoal, que daqui para frente, diante do que a gente vem passando, todo mundo vai pensar, a maioria dos brasileiros vão pensar 2 vezes em vestir uma camisa verde e amarelo, viu? Porque virou símbolo de quê agora? Né? De 5, 6 anos para cá virou símbolo de quê? Bolsominion. Pois é. Né? É verdade, viu? Não parei nem para pensar nisso, mas realmente eu não usaria hoje em dia. Eu já não usava. Eu já não usava antes porque eu não gosto não gosto de camisa de time, eu não gosto de simbolismos desse tipo, né? Ah, eu vou usar isso porque é o símbolo. Eu não gosto. Eu uso camisa porque eu acho bonita. Então eu não uso camisa de time. Por exemplo, desde criança que eu não gosto disso, né? E agora do Brasil é que eu não usaria mesmo. Não tem chance de eu usar mais, né? Eu acho muito difícil. Vai ter que acontecer muita coisa no Brasil para esse sentido mudar, para eu usar com orgulho. Essa que é a magia do sentido, pessoal. Ele muda. Por que o sentido pode mudar? Porque sempre aparece um jogo novo de signos. Lacan diria de significantes, certo? Mas estamos em Saussure ainda. Existe uma nova jogada, uma nova associação de signos que vai acontecendo no decorrer do tempo. Tanto para uma pessoa, um indivíduo, quanto para uma cultura. Né? Não tenham dúvida, pessoal, que nós, como o próprio Lacan fala, nós falamos e nós somos falados. A gente aprende, né? A gente se desenvolve enquanto sujeito dentro de uma linguagem que pré-existe. Ela é pré-existente. Então, por isso que a gente absorve muita coisa sem querer, sem a gente pensar. Né? A linguagem é anterior a gente. Beleza? O que mais? Ficamos por aqui, pessoal. Mais questões, pessoal? Mais observações?
Não, para mim ficou claro. Tá bom, pessoal. Beleza. Valeu, Valeu pessoal. aí, Frei. Obrigadão. Bom fim de semana para todos, viu? Você também. Interromper a gravação.